Se esse vídeo chegou até você é porque contamos com seu apoio. Quase 2,5 milhões de trabalhadores da enfermagem reivindicam o mínimo há anos: a valorização profissional. E posso ser franca? Estamos à beira do esgotamento. Cansados de enfrentar as mais longas e exaustivas jornadas, dos baixos salários ofertados, péssimas condições de trabalho, escassez de equipamentos e a falta de leitos. Para você ter noção, estamos há mais de 20 anos esperando que a regulamentação da nossa jornada de trabalho seja votada. Definitivamente, não é fácil estar na nossa pele. De 12 a 20 de maio, celebramos a Semana da Enfermagem. E mesmo que não tenhamos muito o que comemorar, nós ainda temos esperança de alcançar dias melhores. Para isso, precisamos do seu apoio. Suba agora a hashtag Valorize a Enfermagem nas suas redes sociais e peça para que os seus seguidores votem sim na consulta pública do Senado sobre o piso salarial da enfermagem. O link está disponível bem aqui. Com a sua ajuda, nós podemos conseguir o suporte necessário para tirar esse projeto de lei do papel. Retribua essa dedicação e não deixe que o mundo esqueça do trabalho realizado por nós. E aí? Podemos contar com você? Muito bem. Segurar o nó na garganta aqui, né? E a gente vai, então, dar início às nossas atividades. Dando as boas-vindas a todos. Queria particularmente agradecer à diretoria da ABEM nesse momento por nos proporcionar esse momento e principalmente por nos incentivar na constituição dessa nossa comissão de urgência e emergência aqui no Rio Grande do Sul. Acho que a gente conseguiu um empurrão que a gente estava precisando, então queria muito agradecer a ABEM por isso, nos fazer participar, nos buscar, mostrar quem a gente é e quantos nós somos e quanto nós podemos fazer a diferença, né? Nós vamos dar início, então, à nossa mesa de hoje, e eu vou apresentar as nossas palestrantes, que nesse momento vão falar de um assunto que com certeza é de necessidade de todo mundo falar, ao menos para se sentir acarinhado e entender que a gente não está sofrendo sozinho, né? Então, o nome da mesa é o impacto psicológico na pandemia do SARS-CoV-2 na enfermagem. As nossas palestrantes vão ser a Luciane Silva Costa Dresch, enfermeira graduada pela URGS, doutoranda em enfermagem no PPG em enfermagem da URGS, mestre em ciências médicas, psiquiatria da URGS, especialista em saúde mental e coletiva pela URGS, atua nas linhas de pesquisa de enfermagem, saúde coletiva e saúde mental. Atualmente é docente do Centro Universitário IPA, desde 2009, onde ministra disciplinas na área da saúde mental e da saúde coletiva. Foi professora substituta do curso de enfermagem, disciplina e práticas em saúde mental da UFPA. É coordenadora do Grupo de Interesse em Saúde Mental da Associação Brasileira de Enfermagem do Rio Grande do Sul, ABEM-RS. Na sequência, nós teremos a Sabrina Lacerda da Silva, mestre em ensino na saúde da FAMED-URGS de 2019, graduada em enfermagem pela URGS em 2013, enfermeira do SAMU, nossa colega, idealizadora do projeto O que Fazer até o SAMU na Escola, né, meu ajudante do SAMUzinho, docente voluntária do Instituto de Ciência do Saber, na formação de professores, pesquisadora do grupo MASSA, GAESDEN, coordenado pela professora Regina Witt, que tem por objetivo fortalecer as estratégias de atenção à saúde por meio da reflexão e intervenção na prevenção de riscos de desastre, preparação para resposta e reabilitação, recuperação e reconstrução em saúde, integrante do grupo de estudos em promoção à saúde. Nossas duas ilustres palestrantes, muito obrigado por dividirem esse momento com a gente. Então, eu passo a palavra agora à professora Luciane. Muito obrigada, Luciane, contigo a palavra. Dinorá, deixa eu só interromper antes de vocês iniciarem.
a ABEM, nesse momento, vai fazer uma homenagem a todos os nossos colegas que trabalharam no Covid, né, na pandemia, e que estão em outro momento, em outro lugar. Então, nós vamos ver um vídeo de 40 segundos para a gente fazer uma homenagem a esses colegas. Tá? E depois vocês retomam. Professora Érica está com o microfone fechado. Nós só precisamos que as pessoas fechem o microfone para as palestrantes. Sejam bem-vindas, Dinorai, está tudo contigo. Obrigado por permitir essa intromissão. Não, sem problemas, desculpa, eu que atropelei ali, porque na verdade o vídeo inicial foi diferente, mas então, retomando, eu queria agradecer então as nossas professoras e dizer que quem quiser fazer perguntas já vai colocando no chat, se vocês puderem, nossas palestrantes, deixar uns minutos para a gente fazer a discussão ao final. Então, a palavra é de vocês têm em torno de 30 minutos para a gente conversar aí, cada um, ok? Luciane, contigo então. Obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Inicio, então, essa fala agradecendo pelo convite, né, em especial o convite vindo pela Sabrina, então, né, para a gente compor esse espaço hoje para conversarmos sobre esse tema que nos é tão importante, né, e que não é uma novidade. Infelizmente, a gente poderia estar dizendo agora que esse cenário da pandemia poderia ser o cenário único do sofrimento, né, da enfermagem, da nossa categoria profissional, mas, infelizmente, nós já temos uma longa história enquanto profissionais, então, as questões de saúde mental, de sofrimento, que são atreladas à nossa profissão. Tá? Então, assim, eu trouxe alguns slides, assim, mas a ideia é a gente poder conversar um pouco, eu acho que as perguntas, né, ou mais que perguntas, questionamentos que puderem ser feitos, vão enriquecer muito a nossa conversa hoje aqui nessa live, tá bem? Então, eu trouxe esse material, eu intitulo ele com Quem Afinal Nos Cuida. E eu trago hoje para nós conversarmos aqui um recorte breve de como nós estamos sendo vistos, né, a partir da mídia, que também é um retrato do que eu venho pesquisando agora no doutorado. Eu faço, então, uma análise de mídia, a partir, então, dessas reportagens do que traz o sofrimento da enfermagem no contexto da pandemia. Certo? Claro que trazer uma análise de mídia ou trazer essa discussão não se refere somente a reportagens e nós lermos as manchetes e nós, né, concluirmos que estamos todos muito sofridos ou deprimidos, né, ou esgotados. Isso nós já sabemos. Eu acho que o convite hoje aqui é para que a gente possa pensar um pouco para além, né, dessa denominação um tanto senso comum, né? Nós estamos sofrendo. Bom, estamos sofrendo. Quais as possíveis causas, né? Por que isso se perpetua ainda na nossa profissão de longa data? Então, a ideia é que nós conversemos por isso. Pode passar, por favor? Trago essa música, uma música antiga, então, né, de 76, não sei se alguém já ouviu, possivelmente sim. E durante 2020 essa música foi muito tocada, inclusive em muitas lives da nossa categoria profissional, outros profissionais de saúde, alguns programas de TV que trazia então esse trecho que faz muito sentido porque a gente vai conversar hoje. Então, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, do Belchior. Então,
essa pandemia, ela é, na verdade, né, uma grande ruptura dentro de toda uma perspectiva de vivência e convivência no mundo contemporâneo. Então, possivelmente, nenhum de nós aqui esperava que pudéssemos ser, né, assolados por uma pandemia, né, então, em 2020, e então o SARS-CoV-2 chega e coloca o mundo, então, em uma outra sintonia. Infelizmente, independente da profissão, independente da constituição social, todos nós fomos vítimas desse vírus, né? Alguns, como nós vimos agora há pouco pelo vídeo, alguns colegas nossos não conseguiram resistir a ele, né? Então, trabalhando bravamente, não conseguiram, então, enfim, ter vacina a tempo, não conseguiram, apesar de todas as constituições e condições, se proteger adequadamente, e foram contaminados, e não conseguiram se manter vivos. Como eles, então, os nossos números, então, no mundo, de pessoas também que partiram, o que mostra que realmente é um assunto que vai mexer com toda a população mundial. Vocês devem ter escutado falar da quarta onda, né, que seria a onda da saúde mental. Acho que depois a Sabrina até vai trazer um pouco mais para a gente poder pensar um pouco. Essa quarta onda, na verdade, ela já vem atropelada desde a primeira onda, né? Então, cada país teve uma realidade para poder lidar com a pandemia, cada continente, cada país também teve a sua realidade nos enfrentamentos, no número de mortes, mas algo que foi padrão, então, foram as consequências em saúde mental, né? Nós não conseguimos passar ilesos a isso. Pode passar, por favor. Aqui é uma fala mais geral, então, a gente pensar, então, a saúde mental e as transversalidades. Então, possivelmente todos nós aqui na nossa formação, nós aprendemos sobre saúde mental, como trabalhar a saúde mental em um contexto mais transversal, independente da área de atuação que nós decidimos seguir. E nós nos preparamos e nós nos instrumentalizamos para cuidar do outro, né, que constitui, né, o nosso cerne do nosso trabalho. Mas esquecemos muito de cuidarmos de nós mesmos. Então, a enfermagem já tem uma constituição histórica, que logo mais eu vou trazer brevemente para que a gente possa reviver um pouco, né? Essa constituição, ora religiosa, ora de cuidadoras leigas que, então, aprendem a cuidar e exercitam, então, algo que era dado como natural às mulheres, ou seja, todas nós sabemos cuidar instintivamente. E se é um instinto da natureza humana e da natureza feminina, ele é uma doação. É algo que fazemos, então, aos nossos filhos, é algo que, por caridade, fazemos aos enfermos, portanto, é algo que ele é superior, ele é algo que ele é sagrado. Então, cada um recebe esse dom e acaba não questionando. E o sofrimento é algo que não pode ser muito valorizado. Então, nós temos essa constituição histórica na profissão, claro que é superficial o que eu trago aqui agora, mas que também acaba condizendo muitas vezes com o quanto de condicionantes emocionais que eu preciso ter para cada dia enfrentar um plantão, e o quanto que nós não temos também relação de como lidar com esses condicionantes emocionais. Quando eu trago essa palavra, eu quero dizer justamente o seguinte: quantos de nós aqui conseguiu, ao longo da nossa vida profissional, fazer uma terapia? Né? Ao longo do nosso cotidiano de trabalho. Quantos de nós conseguimos entender o nosso limite da exaustão? Ou dizer, nesse momento, para mim, é o momento que é o meu limite. Eu preciso, né, de uns dias, eu preciso trocar essa escala, eu não vou conseguir. Nós temos muita dificuldade em falar, eu não vou conseguir. Porque nós aprendemos que nós precisamos conseguir. Afinal de contas, nós somos super-heróis, super-heroínas, que veio agora com muita força durante a pandemia, né? E isso eu trago brincando aqui, né, do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, se somos super-heróis, super-heroínas, a gente precisa ter condições de tocar essa missão até o final. E a pandemia nos mostrou um grande campo de guerra. E esse campo de guerra exigiu de nós, então, soldados, né,
uma destreza emocional que nós não tínhamos, em grande parte, uma preparação. Né? Então, esses impactos emocionais, né, tanto na formação do enfermeiro, quanto na constituição do nosso fazer na enfermagem, nosso dia a dia do trabalho, ele foi impactado, sobretudo porque nós não tínhamos um preparo, uma conversa muito aprofundada sobre a nossa saúde mental. Né? Então, a gente sempre foi trabalhando no limite do amanhã eu vou acordar melhor, ou então eu vou tirar férias e vai ficar tudo bem, ou ainda o trabalho ele é puxado, ele sempre foi puxado. Se eu quisesse uma outra profissão, eu não teria feito enfermagem. Quantas vezes a gente não pensou isso, pessoal? Ou nós não falamos isso, né? O que tudo bem, cada um de nós tem a sua resiliência para poder trabalhar com essas questões. Mas a pandemia pode passar, por favor? Ela vem e nos mostra, acho que não passou ainda, um cenário extremamente pluralizado. Esse impacto global, ele atinge uma demanda de trabalho superior a que todos nós aqui, né, todos nós que estamos aqui, ou que estão na formação, né, de novos enfermeiros, ou que estamos na linha de frente, a gente sabe o quão absurda, né, a demanda de trabalho que se apresentou. E o mais complicado é que esse trabalho, ele teria sido uma análise de 2020, né, infelizmente, então eu coloco ali ainda, estamos em 2021 falando disso, então é algo que ainda está em curso. Então, ainda em curso, estamos com a demanda de trabalho, ainda em curso, estamos tendo as consequências do impacto global da pandemia, e é um impacto que ele é social, ele é econômico, ele é de saúde, né, ele é ambiental. Então, não temos como nos blindar. O grande fato é isso, né? Nós estamos mergulhados, pode passar? E nesse meio tempo, então, um pouco antes de termos a pandemia de SARS-CoV-2, estávamos em plena campanha da Nursing Now, né? Onde já estávamos prevendo trabalhar esse protagonismo da enfermagem. Então, já era um momento muito rico, era um momento já de um grande holofote da enfermagem, né, dentro da nossa própria categoria, quanto a partir da mídia de representatividade. Então, a identidade do enfermeiro foi trabalhada, e muito bem trabalhada e lapidada a partir da campanha Nursing Now, para que, de fato, 2020 pudesse ser o ano da enfermagem. Só nós não sabíamos que teríamos uma coincidência tão cruel, porque foi o ano da enfermagem, mas não pelas razões do Nursing Now. Foi um ano onde nós estivemos, então, nessa mídia, estivemos nesse grande holofote, porém, a partir do nosso sofrimento, né, e do nosso trabalho árduo e fundamental na linha de frente da pandemia. Então, as mídias puderam trazer, puderam mostrar, e como nós somos mostrados? Geralmente como heróis, como heroínas, e aí fica a pergunta, quem é que nos cuida? Né? Quem está nesse momento, ou enfim, no momento que eu digo uma grande política pública, pensando na saúde mental dos enfermeiros? Nós aqui estamos fazendo, né? A ABEM Nacional vem fazendo, porém, então, nós conseguimos, a partir desse fato histórico, desse marco histórico, conseguimos, então, ter uma grande mobilização para que pudéssemos repensar o nosso labor, pudéssemos repensar o nosso papel, o quanto que nós podemos, então, trabalhar nossas limitações de carga horária, de piso salarial, de condições de trabalho, que são, né, tensionamentos que são históricos, né? Nós não estamos tensionando essas questões por agora. É só a gente poder analisar, então, a PL, né, que tramita em relação ao piso salarial, a regulamentação das 30 horas, quanto tempo nós temos isso tramitando e a gente não conseguiu até hoje, né, colocar um ponto, né, uma vitória para a nossa categoria. Pode passar, por favor? Eu não vou querer tomar muito tempo, eu vou passar, pode passar, por favor, eu vou para alguns, assim, que eu quero mostrar para a gente poder pensar. Pode passar. Mais um.
E aí eu quero mostrar um pouquinho, então, essas reportagens, que eu acho que é a partir delas que eu gostaria que a gente pudesse depois abrir uma conversa aqui coletiva e podermos conversar. Qual o grande cenário que nós temos atualmente, pelo menos a partir do meu olhar, né, um olhar de uma colega, né, uma colega que formada há 16 anos, uma colega que está hoje formando também novos enfermeiros, uma colega que também já trabalhou na linha de frente, já sentiu o que é, né, a importância do trabalho, e nem sempre termos a valorização social do nosso trabalho. O que a gente percebe? A gente tem um contexto neoliberal, temos um contexto de mundo contemporâneo que realmente não conseguiu trazer a enfermagem enquanto uma profissão de valorização. É aquilo, né? Todo mundo que um dia precisou de uma hospitalização, que precisou de um serviço de saúde e foi atendido por um enfermeiro, impossível que essa pessoa não vá trazer a importância do nosso trabalho. Né, pessoal? Todo mundo que passou por um atendimento, por um cuidado de um enfermeiro, vai trazer a gratidão, o reconhecimento pelo trabalho. Mas na hora de nós sermos representados, dificilmente a gente vê uma reportagem, uma matéria, trazendo, então, o enfermeiro como o grande protagonista, ou como esse profissional que propicia esse cuidado. O ano passado saiu uma capa, eu não relembro agora se foi da revista Veja ou da Isto É, talvez vocês possam me ajudar, onde apareciam as personalidades, né, da saúde no combate à Covid. E nós não tivemos nenhum e nenhuma enfermeira nessa capa. Tivemos médicos e tivemos uma biomédica. Então, nesse momento onde tivemos um ano de pessoas batendo palma, aplausos, trazendo, então, reconhecimento, na hora disso ser, então, perpetuado a partir de uma capa de uma revista, nós não estávamos. Claro que eu trago aqui, gente, um recorte muito simples, né, muito simplista dizer, estar numa reportagem, não é isso que importa, mas são movimentos importantes. Quando a gente trabalha com mídia, com representação social, as palavras, as manchetes, as imagens, elas traduzem, né, uma identificação, elas traduzem uma identidade que ela vai sendo quase que invisivelmente fluida. Né? Então, inconscientemente, nós olhamos essa reportagem, nós lemos e a gente cria um aspecto cognitivo sobre aquilo. Então, na enfermagem, o que ficou? Possivelmente, que somos heróis, mas que também estamos morrendo. E aí vem o grande questionamento que eu queria trazer para conversarmos, então, do nosso sofrimento. Será que esse nosso sofrimento está atrelado somente a um diagnóstico psiquiátrico? E esse é o meu grande tensionamento em relação ao que eu venho estudando, né? Se todos nós fôssemos aqui, meninas e meninos que estamos na linha de frente, possivelmente nós sentarmos, né, em frente a um profissional de saúde mental, raros, né, talvez nenhum, vai sair dessa consulta sem alguma indicação de uma medicação, de um tratamento ou de um diagnóstico. Porque o relato breve de tudo que a gente vem passando, é impossível que alguém não vá se comover e não vai identificar um traço de sofrimento muito claro. E nessa contemporaneidade, o nosso sofrimento, e aqui eu estou trazendo bem a área psi mesmo para a gente conversar, a medicalização da vida faz parte. Então, nós nos medicamos para conseguir aguentar a demanda. E aqui, sobre nenhum juízo de valor. Todos nós aqui também, possivelmente, passamos ou passaremos por isso. É uma forma mais autômata para que a gente possa continuar produzindo, para que a gente possa continuar exercendo o nosso trabalho. Né? Alguma maneira a gente tem que ter, alguma bengala a gente tem que ter nesse processo. Mas o problema é que a gente, muitas vezes, a partir de uma autoimagem ou de um autodiagnóstico, é muito mais simples pensarmos que nós não estamos dando conta. Nós não estamos correspondendo àquilo que nos é cobrado. E talvez nunca pensar o contrário. Será que o que nos é imposto é humanamente saudável? O que nos é imposto é minimamente, emocionalmente saudável? E aí vemos, né, podemos analisar aqui algumas reportagens que eu trouxe para pensarmos. Então, ali, Brasil responde por 1/3 de mortes globais entre profissionais de enfermagem por Covid-19. Essa reportagem aqui, ela é do É o País,
tá? De 2020. E aí traz assim: o ano passado foi ruim, mas se não houver conscientização da população, dos gestores e profissionais de saúde, 2021 será ainda pior para a enfermagem brasileira. Ou seja, quase nenhuma expectativa de melhora, quase nenhuma palavra de muita esperança ou de otimismo. E nessa reportagem mostra a família, ambos eram enfermeiros e os dois faleceram de Covid. Depois temos aqui da 0 hora, pesadelos, 250 dias sem folgas, crises de choro. O esgotamento dos profissionais das UTIs para pacientes com Covid-19. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem falam do cansaço físico e mental depois de 9 meses de pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. E isso, possivelmente, todos nós aqui acompanhamos em diferentes mídias. Eu trago aqui algumas mídias, mas mídia televisiva também, inclusive, né? Com muitos diários do front até, né? Alguns programas e reportagens trazendo esses relatos. As pessoas dizendo: eu tenho muito medo de me contaminar e morrer. Eu tenho muita tristeza, isso mais no início da pandemia, né? Eu tenho muita tristeza por estar longe do meu filho, longe do meu companheiro ou da minha companheira, porque eu tenho medo de contaminá-los. Então, eu durmo no carro, ou eu durmo em algum outro lugar, né? Eu acabei saindo da minha casa. Cada vez que eu chego no plantão, ou chego para assumir meu turno, eu não sei como vou sair dali. Então, é só nós pensarmos, né? Um perigo real, todos os dias acionando o nosso inconsciente, trazendo um alarme de, tipo, é perigoso, talvez tu não consiga, né? É muito sério. Então, é muito difícil que nós tenhamos resiliência, né, pessoal, para poder segurar isso de uma maneira saudável. Em algum momento a gente começa a perder as forças de uma forma extremamente, uma resposta adaptável e natural ao que vem acontecendo, e o adoecimento mental é praticamente uma consequência. Pode passar, por favor? Acho que é isso. Então, aqui também do Eu País, né, de maio de 2020, então, o Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que Itália e Espanha juntas. E depois aqui o outro do Eu País: não estou mais preparada para ver tanta gente morrer. A exaustão das equipes de saúde na pandemia. Mesmo que todas as pessoas que estiverem respondendo a essas reportagens, ou que todos nós aqui estivéssemos em um acompanhamento psiquiátrico, né, ou psicológico intensivo, dificilmente nós teríamos uma melhora coletiva, porque nós temos, né, um estressor maior, nós temos uma incidência de disparador de estresse que é comum a todos nós. E isso, nós da enfermagem, sempre passamos de uma maneira melhor ou um pouco pior, né? Então, hospitais, instituições, unidades de saúde que por vezes faltam recursos de trabalho. Quantas vezes nós não trabalhamos, né, pessoal, com a nossa escala de trabalho extremamente estrangulada, né? Os colegas que faltam, os atestados que acontecem, né? Os afastamentos que acontecem. A grande demanda, por vezes, muitos pacientes, poucos profissionais, e a gente precisa, né, precisa trabalhar, precisa cuidar adequadamente de todos. Então, todo esse processo histórico, que talvez estivéssemos acostumados, e eu vou usar as minhas aspas aqui, porque talvez muito complicado dizer que gerou um costume, né, mas que nós entendemos como talvez naturais a profissão. Agora, com a pandemia, a gente percebe que não tem condições de a gente poder continuar nesse ritmo. Já temos vários índices agora referindo que 2023 a 2025, nós vamos ter um afastamento em grande escala dos profissionais de saúde. Justamente esses que estão passando agora pelo fronte mesmo da pandemia, né? E esses profissionais afastados, claro, temos outros que estão chegando, mas é uma perda muito grande, né, como categoria, quanto profissão. Esses afastamentos geram uma baixa autoestima, geram, de fato, condições psicológicas e psiquiátricas, de nível do individual, do emocional. Então, nós estamos aí realmente passando, muito breve, por uma onda específica da enfermagem, né, uma onda de saúde mental específica nossa, da nossa categoria, e que nós precisamos ficar atentos.
eu acho que não tenho respostas, eu não tenho aqui, né, uma grande fórmula de como nós vamos lidar com isso. Mas uma certeza eu tenho, a gente vai precisar conversar muito sobre isso. Em diferentes momentos, em diferentes espaços, a gente precisa falar, não pode ser mais um assunto interdito, né? Eu me lembro, logo que eu me formei, o meu primeiro trabalho, eu lembro que algumas pessoas tinham alguns históricos de afastamento, né? E sempre era quase que um ato, assim, vergonhoso dizer por que aquela pessoa se afastou, quando ela chegava e dizia, né? Não, me afastei porque eu estava num processo meio de uma depressão. Não, eu estava me sentindo mal, eu tive crise do pânico. É uma vergonha externalizar uma condição que é de saúde mental. E, novamente, se nós normalizamos uma cultura onde um sofrimento mental, ele é uma menos-valia, ele é um motivo de desvalorização e de despreciação do ser humano, nós não temos como, né, avançar nesse assunto. A gente não tem como prever, como tentar fazer uma virada de chave para que a profissão possa ser, de fato, uma profissão acolhedora, né, uma profissão que vai tentar pensar em alternativas. Não. Primeira virada de chave, ela é interna. Parece clichê o que eu estou dizendo, né? Mas eu acho que a primeira coisa é nós vamos ter que assumir que somos pessoas e que adoecemos. Como todas as pessoas que nós cuidamos, né? E que mostra que nós não somos super-heroínas nem super-heróis. Eu me emocionei, eu não sei vocês. Desculpa se eu estou falando de uma maneira muito informal, mas eu acho que é uma forma da gente poder... Eu prefiro ser informal para que esse assunto ele saia como algo que é nosso mesmo, né? Eu me emocionei muito com os primeiros movimentos de palmas nas sacadas, nas janelas, né? Com aquelas grandes grafitagens, vocês devem ter visto, né? Do Banksy, fazendo lá, então, aquela criança brincando com a boneca enfermeira. Isso mexe com algo de um orgulho, de uma identidade profissional, algo que estava muito apagado, né? Então, quando eu vejo uma live internacional, como, não lembro se foi abril ou maio, né? Com Paul McCartney cantando, fazendo uma grande homenagem aos profissionais de saúde. Quando eu vejo essas ilustrações, essas obras retratando o nosso trabalho como um trabalho tão valorizado, obviamente emociona. Porque talvez algo que estivesse muito escondido dentro de todos nós e a gente gostaria que em algum momento, né, chegasse e pudessem de fato ver. As pessoas não olham os bastidores do trabalho, que pudessem ver e pudessem de fato conversar e dizer é um trabalho fundamental, importante, de muito respeito e de muita valia. E esses movimentos que aconteceram na pandemia mexeram conosco a partir desses elementos. Mas facilmente fomos esquecidos, não sei se vocês têm essa mesma percepção, né? Da mesma forma que houve toda a comoção, rapidamente também já começamos a viver um dia depois do outro, já vivemos a grande máquina de novo do trabalho, e aí pode passar para a gente, por favor. E aí, seria, então, as reportagens finais, nós entramos num processo, que é um processo em curso, que seria, então, a nossa categoria profissional, de fato, se entendendo enquanto uma categoria que precisa reorganizar os seus processos, precisa reivindicar aquilo que tanto tempo foi tratado a partir da política brasileira pelos projetos de lei como algo secundário, terciário e afins, né? De que a população, então, para além das palmas, possa ver pelas reportagens que nós estamos nas ruas também protestando. Nós estamos mostrando de outras maneiras o que nós queremos da nossa profissão, das condições que queremos como profissionais que saem das suas casas, que deixam as suas famílias e que muitas vezes foram trabalhar sem um EPI adequado, sem uma máscara, né, N95, que tiveram que fazer reutilização de luvas, de máscaras. Isso aconteceu ao longo de 2020 em vários lugares do Brasil. Isso acontece em alguns lugares. Então, nós não somos corpos em guerra, nós não somos corpos escudo, eu gosto muito de utilizar isso. Nós somos cuidadores.
E como cuidadores, a gente vai identificar e vai trazer o nosso paciente, usuário, cliente, o termo que a gente quiser, como nossa prioridade. A gente estudou para isso, a gente trabalha para isso. Mas nós também precisamos ser cuidados. Porque em algum momento esse escudo vai furar, gente. E quando esse escudo furar, a gente não vai mais segurar a guerra. Então, talvez seja um momento, e aí eu trago aqui, então, por exemplo, o Dia Internacional da Enfermagem foi marcado por protestos em Brasília, que foi desse ano, né? Essa reportagem aqui do meio, da UOL, mortes de enfermeiros por Covid voltam a subir e batem recorde em março, né? Então, os corpos no chão acabam justamente ilustrando e trazendo essa metáfora da morte, que infelizmente aconteceu com tantos colegas nossos. O protesto de maio, então, do ano passado, que é essa primeira reportagem aqui, que os enfermeiros, então, em frente ao Palácio do Planalto, com as cruzes em mãos, né, protestando, que não queriam ser números, não queriam ser lápides. E eu acredito que esses movimentos possam ser movimentos potencializadores de algumas mudanças, né? Claro que ainda é algo que a gente precisa experienciar. A gente precisa entender que nós somos... Merecedor não é a melhor palavra, mas eu acho que é isso. Nós merecemos ser cuidados. E não é sinal de fraqueza ou de frustração, né? Nós irmos buscar direitos. Porque o direito por uma carga horária, o direito por um salário adequado, por um piso, isso vai impactar em melhores condições de trabalho. E melhores condições de trabalho é um fator fundamental para que nós preservemos a nossa saúde mental. Então, a gente é um trabalho de pensar que essas questões não estão desconectadas, para que a gente não caia na situação que há tantas décadas nos é colocada, como eu acho que tu não estás dando conta do recado, né? Eu acho que tu precisa te organizar a tua vidinha pessoal, né? Acho que tu tá trazendo muito problema para dentro do hospital, tu tem que te organizar na tua vida para vir trabalhar. Poxa, mas será que é isso mesmo? Se eu trabalho em 2 lugares é porque eu quero ou porque eu preciso? Eu trabalho em 2 lugares porque talvez o meu salário não dê conta das coisas que eu preciso pagar e eu preciso fazer essa dupla jornada e não dormir à noite, né? Quando eu venho para cá e eu tenho, por exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, porque eu me vejo em risco, porque eu não tenho uma condição adequada de trabalho, não é porque eu sou fraca, é porque eu também valorizo a minha vida. Além de cuidar do meu paciente, eu também quero cuidar de mim. Também quero que o meu colega se cuide. Então, são assuntos tabus, são assuntos interditos, que eu trago como provocação também, para que hoje a gente possa conversar sobre eles. Porque, de novo, a minha grande aposta, que eu imagino que talvez seja a alternativa que nós vamos ter, alternativas viáveis, é conversar e tensionar. Né? São as nossas... Talvez as maiores bandeiras que a gente possa carregar a partir dessa pandemia é isso. E algo que me deixa muito feliz são os espaços que todos nós estamos tendo para ouvir, para falar, para poder compor, né? Na ABEM, no Corém. Então, os espaços que a gente está conseguindo manter e formar esses espaços aqui, essas rodas virtuais, para que nós possamos juntos pensarmos. Né? Nós não vamos ter um grande terapeuta, né? Eu sempre brinco, a gente não vai ter um grande Big Brother que vai ser nosso terapeuta, que lá de cima vai nos ajudar. Infelizmente, isso não vai acontecer. É no tensionamento, né? É no trabalho que é do coletivo. A coletividade talvez seja a maior bandeira que nós vamos ter agora a partir da pandemia. Pode passar, por favor? Finalizo com essa imagem também, que ela foi constituída de fotos, né, de profissionais de saúde que perderam suas vidas na pandemia, e não pode ser apenas uma ilustração, né, para cada um desses rostos tem uma história, tem uma vida, e estiveram ali para poder honrar a profissão, para poder fazer o seu melhor. Então, também é por eles, é por nós e é por eles que nós seguimos nessa nossa luta. Tá bem? Obrigada. Perfeita a tua fala, Luciane, muito obrigado. Me senti extremamente contemplada, né? E eu só queria complementar dizendo que sim, a gente é digno de cuidado,
né? A gente precisa desse cuidado e acho que a gente tem tentado fazer algumas coisas para fazer esse agrado, como eu tenho costumado dizer, aos nossos profissionais, porque é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Quem dera a gente tivesse a chavezinha, assim, aquela para girar, fazer o clique. Exatamente. Mágico, assim, né? Eu vou passar a palavra, então, a gente não tem perguntas no chat, Luciane, mas com certeza durante a fala da Sabrina surgirão outras colocações, então eu já vou chamar a Sabrina para começar a sua apresentação. Então, Sabrina, bem-vinda. Obrigada, vamos iniciar. Deixa eu botar a apresentação. Foi a apresentação? Só precisa abrir. Sim. Já está aparecendo. Para mim ainda não, mas... Vocês já estão vendo ela, então. Eu vou... Tá meio lenta aqui a coisa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Dizer que é um prazer estar aqui. Tem muitos colegas aqui que foram extremamente importantes. A enfermeira que eu sou hoje está relacionado com cada pouquinho de vocês que vocês foram me cedendo. Dina, eu agradeço 1000 vezes o acolhimento que o SAMU Porto Alegre tem por mim, por me abraçar, por fazer caminhadas ao longo da minha trajetória e me permitir trabalhar junto com vocês, que eu sou lá do SAMU Metropolitano, né? Então, enfim, eu não vejo a minha apresentação, pessoal, não sei o que deu. Sabrina, tu não vais ver a tua apresentação porque quem apresenta assim não enxerga, mas tu pode ir passando e falando. Eu não sei se para ti é um problema. Não, não é um problema nenhum. Tá. Travou tudo. Fala, desculpa aí. Não, só isso. Tenta destravar e pode seguir. Qualquer coisa a gente... Põe no iniciar a apresentação na ampulhetinha lá embaixo, Sabrina, que eu acho que daí ela vai abrir no chat. No chat não, na página. Eu vou interromper e vou botar de novo, vamos ver. Senão a gente vai sem mesmo, para não... Travou tudo o meu computador aqui, peraí. 1 minuto. Tá, vamos de novo. Vamos separar. Enfim, não foi. Não, Tiago. Mas então tá. Então, pessoal, meu nome é Sabrina, né? Como já foi apresentada, é um prazer estar com vocês todos aqui, poder dividir esse momento, né? Uma coisa que eu acho importante, eu sempre gosto de falar de onde é que eu tô, qual é o meu lugar de fala em relação ao suicídio, né? Porque o suicídio, ele sendo um fenômeno multifatorial, isso permite que se use diferentes lentes para analisar ele. Então, eu sou uma enfermeira emergencista, que tenho estudado o suicídio sob o viés então, eu tenho trabalhado o suicídio sobre o viés de identificação de risco, de acesso à rede de serviço, e tentando descolar a questão do suicídio do fenômeno biomédico, né? Eu vou pedir, por favor, a compreensão de vocês, porque falar para colega é uma coisa que me gera um pouco de ansiedade, tá? Então, assim, se eu estiver travando muito ou correndo, vocês podem me... Sabrina, tu estás falando com amigos.
Não é colega, são todos amigos. Pode te É isso tranquilizar. aí. Então tá, então vamos continuar. Peraí. Então, assim, mudou a página? Quando eu cliquei Mudou, agora? Mudou, tá. mudou. Então eu vim falar sobre suicídio, né? O suicídio ele é um tema pesado, ele é um tema, não digo só pesado, é um tema, se a saúde mental para os profissionais da saúde, ela é já um tema, um termo interdito, o suicídio vem a ser um assunto que a gente sabe que existe, mas esconde. Ele está ali, a gente enfia ele para debaixo do tapete, porque o que não é visto não é lembrado. O suicídio, ele é um fenômeno. Deixa eu iniciar de novo. Porque, assim, eu estou muito ansiosa em estar falando para vocês. Então, assim, o suicídio, né? O suicídio, ele é um tipo de morte violenta. Não. Deixa eu ver. Travei de novo, eu acho. Difícil. Espera aí. Lina, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que nesse momento respira fundo, esquece que nós somos teus pares e lembra que nós somos teus amigos. Tu tem um conhecimento desse assunto aí bárbaro, né? E a gente está aqui para trocar contigo, meu amor. A gente está aqui para te acolher, a gente está aqui para te ouvir. Ninguém está aqui para fazer nenhum tipo de avaliação. E tu sabe muito, Sabrina, sobre esse tema. Relaxa, respira fundo e traz para nós todo esse conhecimento, meu amor. Destrava. Nós não somos professores, nós somos tuas amigas. A gente está aqui para debater contigo. E tu tem uma bagagem tremenda. Respira e vem. Está com o microfone desligado, Sabrina. Então, como eu estava explicando, eu gosto muito de deixar bem frisado qual é o lugar da onde eu falo sobre o suicídio, porque para evitar que a gente pense, eu não trabalho nem com questões de diagnóstico, nem com questões de terapêutica, eu venho acrescentando sobre o tema, olhando com a popularização da identificação dos fatores de risco e como olhar para o tema, tentando descolar do ato como um problema somente biomédico, mas sim que envolve outros determinantes sociais. E o suicídio é um tema que está bem em voga. Mesmo ele está bem em voga porque nos últimos tempos, desde que começou a pandemia do Covid, ele tem sido utilizado como uma ferramenta política, né? E isso tem trazido ele um pouco para a discussão da sociedade. Como assim ferramenta política? Tem se usado o suicídio como uma estratégia para fazer com que não se evite o isolamento social. Com qual argumentação? Dizendo que se as pessoas ficarem em casa e não saírem para trabalhar, elas vão se matar mais. E aí eu começo com tudo isso aí, não sei. Eu não acredito. Érica. O que eu posso te ajudar, Sabrina? Me diz Não que eu te ajudo. sei. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer, anota num papelzinho, tá? Anota. A Sabrina me obedece, porque eu sou mais velha que ela. eventos.abrs@abrs.com e manda a tua apresentação para esse e-mail que a Renata passa para ti, Tá, tá? peraí que eu já mando agora, então. Já manda. Pois é, peraí. eventos.abrs@abrs.com. Eventos.
O e-mail está no chat aí, as meninas da BEM já colocaram o e-mail ali no chat. Eu vou aproveitar esse tempo que a Sabrina está encaminhando o e-mail para a gente salientar, né, a importância de se fazer esses momentos de fala e o quanto nós, às vezes, tentamos superar os nossos momentos difíceis para poder mostrar que estamos numa situação boa, para poder cumprir com os nossos compromissos e trazer para a baila aqui toda a situação que a própria Sabrina está vivenciando, né? Ela vem aí num momento bem complexo de vida, passando por uma situação bem difícil na família, com vários casos de saúde, a mãe nesse momento internada, e que mesmo assim ela tenta buscar força, ela tenta se superar para estar aqui conosco fazendo essa fala, está aqui conosco dividindo o seu conhecimento. E uma coisa que eu sempre digo, né, na nossa prática diária, e sempre falo para os meus alunos, se nós não somos capazes de ter empatia conosco mesmo, se nós não somos capazes de ter empatia com os nossos pares, eu acho que a nossa visão de empatia e a nossa visão de cuidado está meio equivocado. Então, Sabrina, obrigada por estar aqui dividindo esse tempo conosco, viu, meu amor? Obrigada, então. Está enxergando, né, Sabrina, agora? Agora eu tô. E enxergo vocês. Sabrina, Oi. estamos juntas, viu? Tô aqui também, vamos soldadinha. Não, é que Certo. Então, vamos lá, né? Então, gurias e gurizes. Então, assim, eu venho falar um pouquinho com vocês sobre suicídio em tempos de SARS-CoV. Né? Meu nome é Sabrina, sou enfermeira, já fui apresentada graciosamente pelos meus colegas. Pode passar, por favor. Então, eu falo em suicídio. O suicídio é um tema que, antes de eu iniciar, eu quero dizer para vocês, assim, ó, que posso invadir alguma questão pessoal, posso vir a suscitar algum sentimento, alguma coisa que possa gerar alguma dor. Então, assim, ó, se algo de desconforto acontecer na trajetória da minha fala, sinta-se à vontade de sair da apresentação. Se necessário for, eu tenho utilizado nas minhas apresentações esse númerozinho que está ali embaixo, é 188. Toda vez que necessitar de uma conversa, de alguém que acolha, o CVV, que é o Centro de Voluntários da Vida, eles funcionam 24 horas por dia para acolher e fazer uma escuta qualificada de um momento de angústia que qualquer um de nós possa passar. O suicídio, ele é um tipo de morte. Ele é um tipo de morte que ela é causada por desespero. A pessoa, ela encontra nesse tipo de morte violenta a solução para que ela não quer se matar. Tá? A pessoa... O que acontece? Tá? O suicídio, então, ele é uma morte intencional, é uma morte violenta, que o único objetivo que o indivíduo tem é de acabar com a dor que está tornando o viver dele insustentável. E o suicídio, ele acaba se tornando um problema no calcanhar de Aquiles dos profissionais de saúde. Por quê? Porque nós somos treinados aqui a salvar vidas. Como a Alice apresentou, salvar vidas de forma exaustivamente, nem que essas vidas a serem salvas custem as nossas vidas. E aí, quando eu me deparo com um indivíduo que ele está pensando nisso, quando eu me deparo com um indivíduo que ele tentou se matar, que ele burlou a ordem que eu considero natural do meu processo de trabalho, isso me gera um desconforto. Né? Então, ele acaba sendo um dos atendimentos que costuma ser bem pouco discutido no cotidiano do trabalho. E isso é interessante, que eu vou falar mais para frente na epidemiologia, mas cabe eu abrir aqui para destravar
a minha garganta, né, que o suicídio ele é tão colocado para debaixo do tapete dentro do serviço de saúde, que quando tu vai buscar dados epidemiológicos, quando tu vai fazer levantamentos para pensar em políticas, para pensar em estratégias ou mesmo protocolos de atendimento, eles costumam ter poucos registros, ou pela subnotificação, ou outras coisas que eu vou trazer mais para frente. Mas o tema, ele não é falado, né? Por mais que se ache que se está falando dentro do serviço de saúde, ele ainda é silenciado. Só que agora ele tem entrado em voga, porque pode passar, por favor. Porque a gente está num momento que ninguém esperava passar, né? Que é a pandemia do SARS-CoV-2. O suicídio, ele tem diversos fatores de risco que podem desencadear deles. E um deles, eles podem ser exacerbados durante as grandes crises, né? As crises sanitárias, as crises econômicas, elas costumam desencadear o aumentar o número de suicídios, como já foi registrado lá em 1918, e agora com a SARS-CoV a gente não tem esse recorte, acredita-se que vai aumentar. Tá? Então, assim, os números, né, do suicídio. Em média, pode passar, por favor, mais 2 slides. No mundo, em média, morrem, segundo a OMS, 800 mil pessoas por suicídio por ano, sendo aproximadamente a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos. No Brasil, é em média entre 11 a 12 mil suicídios por ano, sendo a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. E no Brasil ainda tem outros adendos, que é um alto índice de morte de idosos e de população indígena, né? Em 2003, a Organização Mundial da Saúde, ela ela produziu um relatório que tinha uma perspectiva que para 2020 seriam 1.600.000 mortes por suicídio em todo o mundo. Até a partir daí eles começaram a pensar em políticas macro para se reduzir o suicídio. Detalhe, esse número ele pode ser muito maior hoje em dia, porque quando se fez essa perspectiva, essa previsão, não se levava em conta a pandemia, né? A gente passar pela pandemia. Pode passar, por favor, então. Então, assim, o suicídio é uma morte, né? Uma morte violenta. Isso é uma coisa que eu tenho tentado deixar marcado. Porque quando a gente pensa em morte violenta, a gente começa a olhar o suicídio por outro viés. Quando eu digo assim, que o suicídio, tantas pessoas morrem por suicídio. Pois é, a gente existe o suicídio, mas quando eu começo a fazer um marcador social dizendo que o suicídio ele é um tipo de morte, tal como o homicídio, e é um tipo de morte violenta, é um tipo de morte que por ano mata mais do que guerras e acidentes de trânsito, inclusive homicídio, a gente consegue ter uma melhor visualização e um olhar da sociedade, né? O suicídio, o que acontece? Ele está em todas as classes sociais, pode acontecer em qualquer faixa etária, em todos os sexos, né? O que é importante a gente começar para tirar o tabu interno que a gente tem sobre o tema? É pensar que todo mundo alguma vez já flertou com a possibilidade com suicídio. Por mais que tu diga, eu nunca pensei em me matar. Sim, todo mundo alguma vez na vida, nem que se for lá porque perdeu o grande amor da vida, teve um luto que não conseguiu, um luto muito difícil de se resolver. Então,
todo mundo já flertou em alguma vez, já pensou em se matar. Pode passar, por favor. Então, o suicídio, ele faz parte de um espectro que se chama comportamento suicida, que ele tem 4 estágios, né, que é a ideação, o planejamento, as tentativas e o suicídio. A ideação é a ideia recorrente de morte, é uma ideia recorrente que é marcada ela é marcada por um aumento dessas ideias. O planejamento é quando a pessoa começa a arquitetar, né, a pensar de que forma ela vai vir a se matar. As tentativas são a execução desse planejamento, e o suicídio é o objetivo final, né? E dentro desse comportamento suicida, a gente tem ainda um evento que tem aumentado os números no Brasil nos últimos anos, que é o da automutilação. A automutilação é quando o sujeito se autolesiona sem o intuito de morte, mas sem o intuito de se matar no final. Pode passar, por favor. Então, assim, quais são os fatores, quando a gente pensa em suicídio, né, quando a gente pensa em suicídio, a gente tem que pensar, eu sempre gosto de trazer os 4 Ds, né, porque como ele é um fenômeno muito complexo e ele tem, assim, vários atravessamentos que podem reduzir o nosso olhar sobre ele, eu entendo que o profissional da saúde, ele tem que carregar consigo, quando está se falando em prevenção à vida, os 4 Ds, né? Observar em quem está nos seus pares, quem está em torno, que é a desesperança, o desamparo, o desespero e a depressão. E aí eu quero ver se consigo alinhar bem na questão do que a Alice apresentou antes. A gente pensa muito, quando a gente consegue discutir e trazer no decorrer do dia a dia do trabalho a temática sobre suicídio, a gente pensa sempre entre profissional da enfermagem e o paciente. A gente esquece de pensar nos nossos pares, né? De olhar, de ver se existe alguém dentro desse nosso grupo de trabalho que ela se encaixe, que ela esteja se encaixando dentro desses 4 Ds. E isso é bem importante, porque a Alice trouxe um ponto que eu fiquei pensando, né? Que a gente precisa, assim, respeitar que a gente tem um limite da gente. Né? E quando eu entendo que existe o limite, que eu tenho o meu limite, que o meu colega tem o limite dele, eu consigo fazer um trabalho de cuidado, mas não um dia autocuidado em eu comigo, ou um cuidado com o paciente, mas um autocuidado de equipe. Eu entendo que nesse momento do qual a gente está caminhando na pandemia, que o trabalho está incerto, que como as coisas estão se colocando, elas estão incertas, a pressão está cada vez maior, os nossos colegas, cada dia mais, eles estão caindo lado a lado, feito formiguinhas, e a gente tendo que continuar, ter claro isso e entender o outro. Eu vejo, assim, né, que na enfermagem a gente precisa conseguir se acolher mais como colega, se acolher mais como equipe, né, e a gente, para poder se proteger. O pessoal trouxe, assim, como é para ter uma conversa informal, né, eu vejo, assim, que eu posso abrir fazer essa abertura nesse lugar aqui, de onde eu parei, e onde eu estou falando agora. Uma vez a pessoa estava dizendo, Sabrina, mas por que como é que eu vou perguntar para as pessoas se elas estão bem, né? E eu fiquei pensando naquilo, eu disse, tu tem que perguntar, tô aqui para te escutar, né? O que te faz bem, né? Tu tá legal? As pessoas têm medo, né? Essa minha amiga disse assim, eu tenho medo de perguntar como as pessoas estão,
Porque se eu perguntar, e se elas me disserem que elas não estão bem, o que eu vou fazer? Né? E eu fiquei pensando naquilo, e no mesmo período, eu recebi a notícia que um colega que eu dividi, trabalhou na minha mesma equipe, acabou se suicidando. E aí eu comecei a pensar assim, quantas vezes a gente não pergunta para os colegas da gente como eles estão? Né? Já tinha, quando ele acabou vindo se suicidar, já fazia algum tempo que nossos caminhos tinham se separado. Mas eu fiquei pensando em todo um ano que eu passei ao lado dele na ambulância, e não me lembro se eu perguntei isso, né? Ou se eu perguntei se eu deixei a porta aberta para escutar, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente que está na assistência, para a gente que está formando, para a gente que é formador, é trazer essa coisa de que a gente é um grupo e a gente precisa se cuidar. Porque o suicídio, a gente tem alto índice de suicídio dentro dos profissionais da saúde, né? E que a gente vai sabendo ou pela mídia ou pela rádio corredor, e isso vai gerando uma frustração e um medo, porque ele está ao lado da gente, a gente não sabe se amanhã a gente não vai ser o próximo, né? Então, é importante, assim, espero que esqueçam a metade da minha trancada de garganta, mas eu gostaria que os 4Ds e o número do 188 em relação, vocês levassem, assim, quem está aqui conosco, participando, para o resto da vida profissional. Porque esses 4Ds, eles são muito importantes para que a gente possa poder cuidar não só da gente, mas do colega ao nosso lado, né? Então, assim, a pandemia, né, ela acaba intensificando também alguns fatores de risco para o suicídio, que é a solidão, ela piora a depressão, surgem os dramas existenciais, fantasmas, insônia, falta de perspectiva, a redução do contato social ou contato social de forma que a gente precisa ter, porque precisa trabalhar. Pode passar, me esqueci, por favor. A pandemia traz uma coisa que, quando eu estava estudando, eu tenho estudado, me dedicado bastante à questão da pandemia e suicídio, e eu fiquei pensando que nessa primeira coluna, na última linha, tem que a pandemia intensifica a gente ser a nossa própria companhia. E eu fiquei pensando nisso, que isso pode ser muito assustador, né? A gente está em contato, esse isolamento, a gente tem contato com a gente mesma. Fiquei bem perplexa, assim, quando me dei por conta. Outras coisas, né, que a pandemia, ela intensifica, que é a agressividade, a impulsividade, a impotência sobre o fator econômico, o desânimo, a tristeza, a agitação, o afastamento, a piora no desempenho das atividades de rotina. Uns sinais de alerta, que é importante a gente ter sempre em mãos, né? De preferência, os 4Ds são ótimos sinais de alerta gerais. Mas pontuar que é bem relevante, que são as perdas, né? E as perdas, inclusive, se a gente fala em perdas emocionais, perdas financeiras, né? Os registros, acho que isso é bem importante, né? Os registros em redes sociais, a fala dos colegas, que é o medo de estar vivo, as violências extremas. Eu trago isso porque a gente, principalmente quem está na linha de frente dos serviços, tem sofrido muito violência física, violência verbal, de familiares, de pacientes, e inclusive entre os colegas mesmo, né? Os isolamentos, perda de interesse, mudanças de hábito, sono, alterações de comportamento, o uso excessivo, o uso da internet em excesso, o risco do desemprego, o abuso de álcool e outras drogas.
para onde é que a gente pede, né? Quem é que a gente pede socorro, pede por ajuda, né? A gente tem no Brasil que a gente chama da rede de assistência psicossocial, que ela tem todo um apoio para quem está precisando buscar acolhimento por medo de estar em risco de suicídio, por estar com ideias recorrentes de morte. E aí é uma das coisas que os profissionais falam bastante, né? E a Alice trouxe, acho que a Alice, muita coisa eu me senti contemplada na fala da Alice, que é como é que eu vou lá parar na frente de um colega meu e vou admitir que eu estou em sofrimento naquele momento. O quanto isso me gera mais sofrimento, porque eu acabo indo trabalhar com mais ansiedade, né? Trabalhar de forma que às vezes nem sempre é a mais protetiva, tanto para mim quanto para o paciente, porque eu tenho medo de falar sobre o que eu estou sentindo naquele momento. E uma coisa que se sabe do suicídio é que um dos fatores de prevenção ao suicídio, ele é reduzir o acesso aos meios, né? E aí eu sempre fico pensando assim, a enfermagem, ela tem o acesso às chaves, né? O acesso às medicações. Então, o acesso dos profissionais de saúde aos meios do suicídio, principalmente medicamentoso, ele é bem grande. Então, a gente poder se cuidar e desquebrar, eu acho assim, desquebrar o tabu. A gente precisa levar em consideração que as pessoas sofrem, que a gente sofre, e como um coletivo, mas esse sofrimento fazendo com que isso possa ser um passo de processo, de crescimento da equipe, né? Não uma vitimização, mas sim um fortalecimento como um grupo. Eu entendo assim que é necessário, quase como um mantra, né? A gente pode passar, por favor. Pode passar mais um? Deixa eu ver. Mais um? Aí. Então, assim, eu entendo como um mantra, assim, a gente, pro profissional da saúde como um todo, trabalhar com a questão de mitos e de verdades, né? E eu acho que um deles, assim, o que me motivou a começar a estudar o suicídio na emergência são as frases que são cheias de preconceito, né? Que a maioria, quem fala, não faz. As pessoas falam sobre suicídio, não tem intenção de se matar. Tá chamando a atenção, né? Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, né? Precisa pensar de que forma vai intervir né, para quebrar. Eu acho que a palavra mais adequada é quebrar essa cadeia de preconceito ainda que se tem com o suicídio. Tanto profissional quanto paciente, mas principalmente entre a gente, né? Isso é bem importante. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Então, assim, como é que a gente fica alerta, né, em relação aos sinais de alerta? Eu entendo como duas coisas, observar e escutar. Eu acho que faltou a terceira eu colocar ali, que aí eu me despido dos preconceitos, né? Eu preciso entender que suicídio ele não é uma forma de chamar atenção, né? Não é o volume da ingesta medicamentosa, não é uma crise convulsiva, é um ato de... A tentativa de suicídio, ela vem ser um ato de pedido de socorro, né? E a gente precisa estar bem alerta para poder... Não gosto de enfrentar, porque enfrentar me lembra guerra, e a guerra a gente sempre tem alguém que morre. Mas para conseguir dar andamento nos processos do dia a dia. Pode passar, por favor.
Então, assim, esses são os meus contatos, e sempre lembrando, né, que a gente tem um serviço CVV que ele faz um bom acolhimento. Tem outros, no decorrer desde a pandemia, tiveram outros serviços, grupos voluntários, iniciativas do Corém, do COFEM, mas o CVV também, ele está ali, ele pode ser um recurso que deve ser utilizado sempre que a gente achar necessário. Muito obrigada, desculpe alguma coisa, mas foi o que deu hoje. Sabrina, muito bom te ouvir. Como eu coloquei ali no chat, parabéns por ter coragem de tocar nesse assunto que é tão difícil para nós, né? Para atender a um sofrimento, para a gente entender a ação do outro é um sofrimento. E eu diria que o mais difícil é talvez a gente perceber esse comportamento, né? Eu acho que todos nós já passamos por alguma perda de colega, e nós tivemos uma situação não muito antiga, acho que tem uns 2 anos que a gente perdeu um colega também por suicídio, e a gente se perguntando o que a gente deixou de fazer ou de buscar, ou né, para perceber isso e tentar evitar. Eu entendo, e eu acho que isso ficou mais claro depois da tua fala, que a gente precisa falar sobre isso, né? E aí a minha pergunta é, por que a gente não fala sobre isso, Liciane, se a gente sabe que existe esse sofrimento de todos, né, Sabrina? E se a gente percebe a importância disso, mas a gente não fala? Estou pensando assim no nosso grupo. Quantas vezes nós falamos sobre isso dentro do SAMU Porto Alegre? Pouquíssimas vezes, né? E aí, assim, o que a gente faz para que a gente consiga melhorar isso? Eu fiquei assustada com os números, viu, Sabrina? São altos. E são subnotificados, né? Fiquei assustada com os números. E para vocês verem, assim, em 2018, a região metropolitana teve 304 suicídios, tá? 103 foram em Porto Alegre. Então, assim, a gente não fala. Quando está buscando, assim, um outro documento, não tem, tu busca dados epidemiológicos para vocês verem o último boletim epidemiológico, o único, nós temos só um no Brasil de 2017, que faz o levantamento dos números. Então, não se fala. Não se fala provavelmente porque se ainda acredita que se atrai, não se fala porque provavelmente a gente me coloco como comunidade como um todo, a gente ainda acha que é para chamar atenção, não se fala porque em algum cantinho lá do nosso lugar, ainda a gente pensa, poxa, tanta gente querendo sobreviver e ele querendo se matar. E, Dina, sim, desde que eu perdi esse meu colega, que não sei nem se não foi o mesmo, que faz uns 2 anos, foi 2019, eu fiquei pensando o que a gente não fala, o que a gente não se escuta, o que a gente não se apoia. Quando eu penso em suicídio, eu tenho pensado muito nisso, assim, ó, como é que a gente fura a bolha de falar sobre, né? É com filme. Vamos fazer uma discussão. Gente, eu vou trazer o nosso pro meu assado, pro nosso assado da emergência. Não tem um estudo robusto no Brasil hoje que tenha escutado os profissionais de enfermagem do pré-hospitalar como um todo sobre o atendimento ao suicídio. Tem um que foi realizado num curso com 2 profissionais, né? Foi uma pesquisa qualitativa, tudo bem, mas tem um estudo nos últimos 10 anos que ouviu 2 técnicos de enfermagem. Que triste isso, né? Do SAMU de Santa Catarina. Na emergência fixa ainda tem alguns estudos, um aqui, um acolá, mas parar e ouvir, sendo que, se for pensar, eu vou trazer números
que talvez sejam defasados, que são os únicos que eu encontrei até o presente momento. Quando lá na Paraíba, o suporte básico, ele atende 93% dos casos de tentativa de suicídio. Quando aqui em Santa Catarina, 69% dos casos de tentativa de suicídio são feitos pelo suporte básico também. Por que a gente não fala? Por que a gente não escuta? Né? Então, assim, é bem interessante isso. E aí, quando a gente vai até para os protocolos, trazendo para o meu assado, do SAMU, a gente olha que a tentativa de suicídio, ela está lá como uma emergência clínica do protocolo nacional. Então, olha o quanto a gente vai, a questão que a Alice trouxe, eu gosto muito de ouvir a Alice falar sobre a questão do sofrimento, sobre a questão, como a gente vai afastando isso. A gente tem uma emergência, que é morre um número considerável de pessoas, e o protocolo está lá, existe o protocolo de atendimento, só que ele está onde? Dentro de uma emergência clínica. E a gente sabe que emergências clínicas e emergências psiquiátricas, elas têm perfis diferentes de atendimento, né? Então, eu vejo isso bem como a gente precisa sacudir. Eu acho que tem que sacudir a poeira, tem que falar mesmo, olha, a gente precisa falar sobre o suicídio não atrai. Quando tu fala com os profissionais da saúde, é muito interessante. Certa vez eu disse assim, mas tu já pensou em como te matar? E eu cheguei na base, o condutor disse assim, tu é bem louca mesmo, como é que tu vai pensar, perguntar para a pessoa se ela já pensou? Teu microfone mutou, Sabrina. Tá. E aí eu perguntei assim, tu já pensou em alguma forma de te matar? Aí a pessoa não, pensei, então vamos lá no pronto, vamos conversar com o pessoal lá, não sei o que tava. Quando eu cheguei na base, o condutor, ele queria me enforcar, porque ele disse o seguinte, como é que tu pergunta para alguém se essa pessoa quer se matar? Aí eu disse, olha, ela me chamou porque ela queria se matar. Aí eu preciso perguntar para ela se ela pensou de que forma ela pretendia se matar. Porque isso faz parte do processo de atendimento. Aí ele ficou meio... não sabia, ficou meio negligente. Aí trocou de assunto e a vida continua. A gente sempre troca de assunto e a vida continua. Né? Então, sim, eu vejo que a gente precisa. Não sei se eu respondi, mas obrigada mesmo por me acolher. Obrigada, assim, realmente, para mim é muito importante estar aqui com vocês. Acho que tem pessoas bem importantes na minha construção como enfermeira, né? E a gente precisa. Tem música, tem filme, tem outras maneiras mais sensíveis de tocar as equipes que eu tenho organizado e recolhido coisas que eu vou encontrando, porque precisa se tocar no assunto, mais do que nunca. Né? Mas, inclusive, que eu não trouxe mais do que nunca, porque nós estamos... já começaram os ensaios a se manifestar os primeiros momentos da quarta onda. O que é essa quarta onda de Covid, né? É a questão da saúde mental e, inclusive, o suicídio, porque devido à crise que a pandemia traz e a questão econômica, então ele faz parte da quarta onda do processo de SARS-CoV. Né? Então a gente precisa, como profissional, qualquer lugar. Com certeza, e acho que a Érica colocou uma coisa aqui bem importante, que isso não é uma coisa que é só da pandemia, né? É uma coisa que a gente sabe que já vinha acontecendo em todo mundo, esse aumento dos problemas de saúde mental. E acho que a pandemia só agravou isso, né? De Norá e Lice e Sabrina. Isso eu queria fazer é exatamente em cima disso que eu queria fazer uma pergunta e talvez tentar ver uma sugestão, sei lá o que é, uma conversa, não é uma sugestão, é uma conversa. Vocês estão num grupo que atendem urgência e emergência, que é dos grupos de enfermagem, onde existe um sofrimento muito grande, assim, rapidamente, né? Porque é uma situação de vida ou morte,
e ali, né? Então, vocês passam por isso. Certamente vocês sofrem com isto. Por mais que neguem, por mais que saiam normalmente e vão para casa normalmente, isso não passa normalmente para dentro de cada um de vocês. Não passa, né? E se passa, já é um problema, né? Já é um problema. Mas eu fico pensando, assim como a Sabrina estava dizendo, a primeira vez que eu ouvi abertamente que suicídio a gente tem que falar foi quando a Sabrina estava conversando sobre isso, e até ela tinha um grupo que, no Hospital de Clínicas, de ex-alunos, não sei se tu te lembra, Sabrina, eu me lembro, que os alunos estavam começando também a se manifestar, não em questão de suicídio, mas em questão de sofrimento mental, quando eram pisados por professores, né? Quando eram, por algum motivo, o professor desprezava e o aluno se sentia mal. E isso era uma... E aí eu me dei conta, assim, que como que a gente desrespeita um ao outro, né? E voltando agora lá para aquilo que eu coloquei, nós temos um desrespeito ao outro. E eu vejo isso no Brasil de uma forma muito mais intensa. Principalmente agora, nessa pandemia, a gente está vendo o desrespeito das pessoas com as pessoas. Porque quando tu vai e ninguém usa máscara, e ninguém faz isolamento, isso não é só um desconhecimento, é um desrespeito, porque assim, nem tô aí se aquele se contaminar, se aquele morrer, não tô nem aí. Isso é um desrespeito que as pessoas não se dão conta, né? Mas é um desrespeito. Bom, encerrando a minha fala, eu acho que seria um momento muito bom de vocês poderem estar testando esse diálogo entre vocês, entre a equipe, a conversa entre a equipe, e tentar até ver o que isso traz de frutos para vocês. Vocês podem ser até vocês serem os participantes de uma pesquisa de vocês mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém chegou na pandemia sem problema mental. Todo mundo tem sofrimento. E de diversas maneiras, ou porque eu não gosto da vida que eu levei, não gosto da profissão que eu escolhi, ou não gosto do vestido que eu comprei, ou eu não gosto da vida, é aquela coisa. Todo mundo tem um sofrimento, mas esse sofrimento tu tem que como contrabalançar. Só que quando começa a chegar, entra numa situação de trabalho, isso já começa a elevar, assim. Se a pessoa olha, tem um sofrimento, aquilo já aumenta. Então, a minha pergunta é assim, vocês não teriam interesse em fazer entre vocês um grupo que pudessem estar trabalhando isso, sem medo de ser feliz, e sem medo de fazer terapia, e sim de conversa. Não é terapia, é conversa, porque a terapia teria uma outra método, né? Mas de conversa entre colegas, dali um poder ajudar o outro. Eu acho, é uma proposta, porque me veio aqui agora, né? Em cima dessa experiência aí de vocês. Erika, enquanto as gurias estavam conversando ali, eu e a Dinorá já estávamos trocando algumas mensagens, né? Deixa de ser implicante, Félix. Primeiro porque realmente a gente vem, e quem trabalha na área de urgência e emergência, o sofrimento ele se posta de uma forma diferente, porque cotidianamente a gente é defrontado com processo de vida ou morte, com processo de violência, com processo de racismo, com processo de vulnerabilidades sociais. Então isso cobra um preço, né? Isso associado já à nossa carga, e eu costumo brincar lá no serviço que, na verdade, todo mundo tem um CID psiquiátrico, a diferença é que alguns aceitam e conhecem o seu e alguns preferem ignorar, mas quem trabalha na área de urgência é impossível tu passar incólume por isso, né?
E eu estava conversando com a Dinorá que eu acho que está passado do tempo de nós levarmos esse debate para dentro do serviço, né? De discutirmos abertamente. A Sabrina estava falando, e a impressão que eu tenho, e isso me lembra muito o momento político que a gente está vivendo, né? É que a gente não fala no assunto, que é para fazer de conta que o assunto não existe. A gente ignora os dados, a gente não toca no assunto para fazer de conta que não, né? Se eu não falo sobre morte, se eu não falo sobre o sofrimento emocional, se eu não falo sobre o suicídio, é algo que não existe. Então, eu acho que está passado da hora, né, Érica? E quem sabe aí, com esse grupo, junto com a ABEM, né, não seja um momento de nós propormos um estudo robusto. Não fomos aí tão pioneiros ao longo da nossa história, quem sabe não seja mais uma vez a hora da gente se desacomodar com a nossa dor, nos desacomodarmos com o nosso desconforto e produzirmos algo positivo aí para levar para a sociedade. Aí fica o desafio também para a Sabrina e para a Liciane, né, Dina, para nos ajudarem aí nesse processo de construção. Félix aqui também, nosso parceiro, né? Eu acho que está na hora não, né, Érica? Está passado da hora da gente começar a levar esse assunto a Lena, sério. eu vou dizer assim, eu acho que sempre está na hora. Sempre está na hora, porque eu estou num ponto, assim, que depois que eu passei esse período desse presidente aí que existe, eu quero que tudo seja... Esse sofrimento meu eu já enterrei, porque não tem coisa, mas está sempre na hora. Se não foi há 1 minuto atrás, vai ser agora. Para evitar esse sofrimento, porque eu não fiz antes. Não, eu não fiz antes. Eu não sabia, eu não fiz. Mas agora vai ser a hora. Eu acho que está na hora. A Liciane ia falar, mas é isso aí. Está na hora, está na hora. Eu fiquei escutando vocês, assim, chegou a dar sabe aquela coisinha boa por dentro? Porque o Departamento de Saúde Mental nosso da BEM, uma das grandes frentes que a gente está fazendo é justamente isso. A nossa ideia é fazer essa interlocução com os serviços, com os outros departamentos mesmo da nossa BEM, e que a gente possa se ajudar, né? Porque agora eu acho que para além de grandes teorizações, né? Para além de grandes palestras, a gente precisa se ouvir, né? E acho que a Érica traz algo que é fundamental. O tempo, a gente não pode se culpar pelo tempo, né? Por que eu não fiz antes? Porque se a gente for pensar numa questão assim de linha histórica, pessoal, olha como foi constituída a nossa profissão, né? Então, a questão das religiosas, das cuidadoras leigas, depois a Florence com toda a enfermagem moderna, extremamente militarizada e hierarquizada, nunca coube, o sofrimento nunca teve espaço, né? Então, por mais que tenha sido uma profissão humanitária, ela nunca foi uma profissão humanitária para quem cuida. Então, na verdade, algo que deveria ser algo simples, ou então apenas mais um ato, né, entre uma categoria, acaba virando quase que uma novidade. E isso é muito assustador, né? Porque não é vocês, somos todos nós. É no ensino, é na assistência, é na gestão, é na atenção básica, né? Não tem um cenário de atuação do enfermeiro que eu posso estar super errada, né? Mas que eu tenha conhecimento, que se tenha algo muito propositivo. Tem ações, muitas ações micropolíticas acontecendo, né? Mas não a ponto de a gente poder chegar como categoria e falar amplamente, né? Falar para o grande público que sim, nós estamos nos cuidando e nós estamos pensando em propositivas para isso. E que a gente não pode mais aceitar tudo. Eu acho que o não aceitar tudo talvez seja o grande problema. E aí a gente pensa, bom, mas como é que eu vou fazer? Eu vou romper com o meu chefe? Como se fosse algo muito simples, né? E a gente sabe que não é simples. Sobretudo para quem está no serviço, no serviço, né, privado, para quem não está com um serviço público. A gente sabe que muitas vezes falar sobre, talvez seja um grande carimbo que vai gerar uma consequência. Né? Então também não é simples a gente fazer uma mobilização e se colocar. Não é simples eu chegar para o meu gestor, chegar para o meu coordenador e falar, olha, eu estou tendo um sentimento assim ruim, tem horas que eu penso em tirar minha vida, tem horas que eu penso em coisas ruins. Isso não é bem visto. Isso não é bem-vindo.
Porque se eu falo isso, automaticamente eu coloco naquela pessoa uma certa responsabilidade de me acolher. E a gente sabe que muitas vezes a ideia não é essa, é a produtividade, é o trabalho. Então, eu acho que também é mexer muito na cabeça de quem está na gestão, na cabeça de quem está se formando, sabe? Eu acho que a potencialidade junto com os alunos, para mim, talvez é o que me dá mais, assim, que brilha o olho, porque ali talvez que a gente possa tentar fazer, né, com que novas ideias, novas proposições nasçam. Porque, infelizmente, vocês devem saber muito mais do que eu, né, pessoal? Tem pessoas que não admitem ouvir a fraqueza do outro. E isso é critério de, muitas vezes, de exclusão naquele grupo, né? Luciane, o primeiro passo é aprender, e isso não é na psiquiatria, não é na enfermagem, é em qualquer área, né? É a gente aprender a ouvir o outro. Então, a escuta é importante. Se tu aprende a escutar, porque não é fácil aprender a escutar. Escutar não é só ouvir o que tu está fazendo, é ouvir o que tu está dizendo, entender o que tu está dizendo, sentir o que tu está dizendo, não botar os teus valores naquilo que o outro está dizendo. Quer dizer, tem uma série de outras coisas que envolvem o escutar, né? Mas se tu aprende a escutar, já é uma maneira de tu começar a ajudar o outro. E isso é para qualquer um. É o chefe, é o que não é chefe, é o vizinho, é o humano, né? Eu um pouco, eu acho que a enfermagem um pouco lucra com esse sofrimento, sabe? De ser uma profissão sofrida, não sei o quê. Eu acho que a gente lucra um pouco com isso. O meu terapeuta uma vez me disse, Erika, tem gente que vive do sofrimento, leva isso de tema. Eu disse, não posso acreditar, leva. Isso é porque eu estava num sofrimento, assim, e ele estava querendo dizer assim, sai desse sofrimento, né? Então, o que eu quero dizer para vocês que, se vocês começarem a trabalhar essa da escuta, isso vai começar a rolar outros ganhos, vai ter outras situações. A teoria da administração, eu sou da área de gestão, a teoria da administração, ela mostra os tempos de vida de uma sociedade. E as pessoas daquela época agiam daquela forma, porque a sociedade era daquela forma. Nós estamos num meio que a gente não sabe bem que forma está. O Brasil está num engodo, assim, é um troço horrível, assim, horrível. Eu quero dizer para vocês que eu estou impressionada como a gente está, assim, com dificuldade de ver, inclusive, a gravidade que está aí no Brasil. A gravidade que está no Brasil. É muito grave como está o Brasil. E as pessoas, para se defender, eu acho que um pouco negam, né? Mas eu acho que é uma maneira da gente, acho que, acordar. E eu acho que aprender a ouvir é o primeiro passo. Primeiro passo. E não é aprender a ouvir para botar a mão na cabeça. É aquilo que a Sabrina disse, é perguntar assim, tu queria te matar? De que forma tu queria te matar? Eu tive uma amiga minha que foi lá em casa para me dizer que ela tinha planejado no final de semana todo o seu suicídio. Meninas, assim, ela foi para mim e eu pensei assim, ela viu alguma coisa em mim que eu possa ajudar, né? Porque eu caí dura, assim, dentro de mim eu fico assim, ó, o que eu faço? Ela me contando o planejamento dela. A única coisa que eu fiz assim, tu não quer desistir desse planejamento? Foi a única coisa que me veio na cabeça, né? Porque eu queria que ela desistisse disso. Então, olha só como é importante tu poder estar preparada. Eu não estava, né? Eu fiquei assim, mas eu disse que nem a Sabrina fez, olha, como é que tu vai te matar? Investiga, conversa, numa dessa a pessoa começa a se dar conta, né? Então, eu acho que é legal, assim, não é triste, mas é interessante vocês estarem começando esse trabalho. E já viram que aí o departamento de saúde mental, na minha época era psiquiatria, mas agora é saúde mental, pode ajudar, né? Porque saúde mental é assim como que perna quebrada, né? Na ortopedia, né? Sei lá, outra coisa, ela não pode ser uma coisa que a gente tenha vergonha, né?
Não pode ser. É uma coisa normal, é uma coisa do ser humano. Se eu sofro, se eu tenho sofrimento, é porque eu sou ser humano. Senão, não sou, né? Então, bem legal o assunto, bem legal. Eu gosto. Então, eu acho que todo mundo que participou no chat aí acabou colocando um pouco nesse sentido, assim. Acho que nós somos munidos de muito preconceito desde a criação, né? De que não pode ir para terapia porque é louco, não pode precisar de uma medicação porque é doente. E a gente criou isso como cultura, e a gente, enquanto enfermeiro, enquanto trabalhador da saúde, enquanto enfermagem que trabalha com esse cuidado, não pode deixar isso acontecer. E eu acho que é extremamente importante que a gente olhe isso. Me senti muito provocada, já estou olhando para a Liciane, que eu errei o nome dela na apresentação, mil perdões, para a gente pensar atividades em conjunto. Né? Eu acho que a gente já tem a ABEM nos fortalecendo, mas a gente pode vincular isso à universidade, a gente tem a URGS, a gente tem o IPA, né? A gente tem esses vínculos, e eu acho que é extremamente importante que a gente olhe para isso, sim. Me senti muito provocada. Eu acabei não me apresentando no início da fala, né? Mas eu sou enfermeira do SAMU Porto Alegre, para quem não me conhece, coordeno hoje o Núcleo de Educação Permanente, e me senti muito provocada a colocar isso na nossa programação das atividades que a gente está adequando a fazer online agora, né? E eu já coloquei ali no chat, inclusive, não sei se a Andrea está ouvindo, a Andrea é a coordenadora de enfermagem do SAMU RS, e a gente pensar em fazer isso com todo o SAMU, né? Então, acho que é bem por aí. Félix, eu não vi que você estava com a mão levantada, desculpa, agora que eu li no chat. Por favor, a palavra é tua. Está muito baixinho o teu microfone. Não estão te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Não, é que eu acho bem importante a gente ter esse grupo, ter essa conversa, até para a gente poder, porque assim, a saúde mental no Brasil é uma piada, né? A gente não tem uma política séria de saúde mental. A gente trata tudo no mesmo bojo, na mesma coisa, seja ele um dependente químico, seja uma pessoa com um atendimento psiquiátrico, seja alguém que tenha uma ideação suicida. E, como a Sabrina falou ali, porque é uma emergência clínica. Muitas vezes a gente atende uma tentativa de suicídio, uma PS, se o paciente ele tenta de maneira a se automutilar, ele vai para uma emergência traumática, dali ele é liberado, sem ter um acompanhamento psiquiátrico. Se ele tenta, por exemplo, uma intoxicação exógena, ele vai para uma emergência clínica, dali ele é liberado, sem ter o acompanhamento psiquiátrico, sem fazer o acompanhamento dessa doença. Então, assim, acho que a gente tentando se olhar, a gente tentando se compreender, eu acho que vai ser muito mais fácil a gente tentar atender e a gente tentar desenvolver uma política séria de saúde mental, né? Dificilmente nesse governo, mas talvez, quiçá, ano que vem a gente consiga alguma coisa assim melhor, uma política mais séria, né? Então eu penso assim, eu sou parceiraço para a gente pensar e conversar junto nisso. É a resistência, né, Félix? Eu acho que a gente precisa fazer resistência frente a tudo, né? E uma resistência propositiva. Eu acho que te ouvindo assim, fiquei pensando se a gente tem uma política de saúde mental que ela foi precarizada, ela foi idealizada num modelo, ao meu ver, um modelo muito potente, mas ano a ano parece que foi feito de tudo para que ela fosse quebrada e de fato estão conseguindo, né? Então, que para isso não precisa muito no Brasil, né? Precarizar algo muito simples e muito rápido. Então, se já não existe uma política potente para a população, quem dirá para os profissionais que atendem a população? Né? Então, nós somos os terceirizados dos terceirizados, nós não somos prioridade nunca, e nós não seremos prioridade, né? Salvo se nós, como categoria, pudermos nos unir,
propor, né, pensar, se acolher, aí eu começo a pensar outras formas, e sim, acho que em momentos vindouros, acho que todos nós esperamos, né, momentos melhores aí políticos, a gente possa ter uma experiência piloto positiva e a gente possa apresentar isso, porque eu acho que aí está a grande sacada, né? É que a gente não espere, talvez, que venha algo pronto, que a gente possa construir algo que tenha a nossa cara, o nosso DNA, as nossas particularidades, e que, de fato, a gente vá se ver representado numa política. Porque nós não somos representados, nós da enfermagem, nós não somos representados em nenhuma política de autocuidado, de saúde mental, o nome que a gente quiser dar aqui, né, fictício, nós não existimos para isso. Então, a gente precisa fazer isso acontecer e ter uma cara que seja nossa, né? Não adianta termos uma política de saúde mental laboral feita por alguém que nunca colocou o pé dentro de uma realidade de um hospital, de uma unidade de saúde, né? Dentro de alguém que não sabe o que é ser enfermeiro. Então, tá caindo de maduro isso. Contem, olha, eu sou muito parceira, com certeza. Acho que a gente pode construir. Já estou toda empolgada aqui. Quem me conhece mais sabe que eu sou empolgada, né? Dá uma ideia, eu já fico aqui maquinando 1000 coisas. Então, contem aí, o departamento de mental é justamente para isso. Vamos unir forças. Fico muito feliz. Aproveitando, tá, Dinora, vou aproveitar a Ana Karina, que é da diretoria de pesquisa, vai fazer agora no dia 7 uma noite para começar a trabalhar a questão de desenvolvimento de projetos de pesquisa, né, a sensibilização. E isso é uma das coisas que a BEM está querendo também, montar módulos de desenvolvimento de pesquisa para que os grupos tenham os seus projetos de pesquisa, e não um projeto de pesquisa individual, mas um projeto guarda-chuva, um projeto amplo, que todos vocês possam estar incluídos, independente com vários objetivos, vocês estão lá. Então, essa é a ideia, para que facilitar o desenvolvimento de pesquisa, as publicações, porque as pesquisas vão ser a partir da prática nossa, né? Então, isso reflete, de todas as formas, reflete na vida individual do profissional, pela satisfação, nos pacientes, nos usuários que ele vai atender, porque ele também está aprendendo nesse dia a dia, nos alunos que vão vir, porque, Liciane, assim, eu não quero te colocar tudo nos alunos, porque se os alunos enfrentarem professores e um contexto desestruturado, por mais que eles se esforcem, eles vão ser alunos também, sem condições de serem melhores, né? Então, a gente tem que fazer toda essa bagagem ali junto, mas eu acho que são várias coisas boas. Então, só para dizer para vocês que vai ter essa sensibilização dia 7, a gente vai divulgar, que já é um início, né? Já temos aí uma ideia de um guarda-chuva aí, da nossa ponta do guarda-chuva, do projeto. Muito bom. Já publica aí no grupo para a gente poder se organizar para participar. Brilhou o olhinho, né? Deu um brilho no olho ali agora, Aliciane. Muito Coisa bom. boa. Eu deixei aqui meu e-mail, mas se vocês quiserem, eu posso deixar também meu WhatsApp. Eu vou disponibilizar aqui no chat. E, por favor, contem comigo, porque realmente eu não vejo nem como trabalho, eu vejo como algo que é quase que uma missão de todos nós, né? A gente precisa se dar as mãos e precisa propor. Então, todas as ideias aí, elas vêm para compor isso. Muito bom. Vários projetos pela frente também. Estou aqui matutando as ideias. Bom, gente, nós estamos nos aproximando das 10 horas já. Eu queria ver se alguém mais quer colocar alguma coisa. Sabrina quer fazer mais alguma fala? Não, eu só quero agradecer e eu vejo assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa desligar o celular, o computador hoje e pensar qual é a minha parte nessa questão da saúde mental. O que eu tenho feito por ela, pela minha, do meu colega, e a questão do suicídio, né? O que eu entendo como a morte? Assim, acho que isso, para tentar amarrar as duas coisas, eu entendo como é o primeiro passo. Tudo que eu sou parceira para qualquer coisa que qualquer
atividade das que a gente foram propostas aqui. Mas eu entendo isso, assim, no que desligar é para assim, qual é o meu papel, o que eu tenho feito. Ali se trouxe algumas coisas, falou sobre o preconceito, ou como eu cuido do meu colega, ou como eu falo do meu colega. Eu acho que isso é um bom começo, assim. E eu sou parceira, vocês sabem que eu sou, né? Mais uma vez, muito obrigada pela acolhida de todos, viu? Quero novamente agradecer. Sabrina, agradecer o teu convite. Estou aqui hoje, né? Graças a tua. A Sabrina é uma grande parceira de grupo de pesquisa, uma amiga querida, uma conhecedora absurda do tema. Né? Então, eu me sinto muito contemplada. Né? Urgência e emergência não é minha praia, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já me senti em casa, já estou me sentindo aqui, né? E isso é muito bom, porque a gente poder aprender muito com vocês, aprender muito da realidade de vocês. Eu imagino o quão pesada é, né? Então, precisamos mesmo conversar mais. E eu fiquei muito feliz mesmo pelo convite, por estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito bem. Estava tentando colocar o link aí, teve gente que foi mais rápido que eu acho, né? Muito feliz com as falas. Obrigado pelo convite para moderar essa mesa, Lena e o Félix, e a Sabrina, que foram os mais dedicados a essa mesa. Então, muito obrigado a Ben de novo, né? Eu já fiz essa fala ali no início, mas, nossa, fiquei muito contente, me senti muito contemplada em todos os assuntos, me senti afagada, e eu acho que esse é a palavra, talvez, que mais encaixa nesse momento, assim, que é o que realmente entendo que todo mundo esteja precisando. Então, acho que isso já é um primeiro passo para tentar destravar aquela chave, né, Eliciane? Então, quem sabe a gente, melhorando isso, a gente consiga também se munir de energia para poder fazer essa virada de chave dos nossos colegas, a gente poder ser mais observador, não sei se é a expressão correta, para que a gente possa realmente se preocupar com o próximo, ser realmente cuidador, né? Não só do nosso paciente, mas dos nossos colegas e principalmente da gente mesmo. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu não sei se é a Ben que faz isso, e a Érica falou comigo, eu não sei se é eu que tenho que pedir para todo mundo abrir suas câmeras para fazer uma foto. Você está com o microfone desligado, Érica. Sim, eu fico falando aqui pelos tubos e tudo desligado. Mas vamos bater a foto. Renata, tu bate a foto, né? De sim ou não? Tá, bateu. Abre e a Dionará não tá aí. Abre, Sabrina. Sabrina, abre tua foto, Sabrina. Tá. A Tiane apareceu, tá aí. Ok. Deu, já tem várias fotos. Tô aqui, tô fazendo a foto também, prof. Tá bom, várias fotos. Então tem um bom final de noite aí. E muito obrigado, tá, pela noite aí. Muito obrigado, pessoal do SAMU. Parabéns a todos. Muito bom. Bom te ver, Dina. Pois então, agora que eu vi ali a carinha, ai, que bom! Então, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? A todos os emergencistas. Boa noite, parabéns, obrigada. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.